Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre uma personalidade londrina que viveu no século XIX chamada Teresa Berkeley. Foi a maior dominatrix da sua época. Se você não conhece, chegou a oportunidade de você saber um pouquinho mais desse trecho bacana da história. Na comunidade BDSM eu sou conhecido como Sr. Verdugo e eu vou contar um pouco da vida de Teresa. Teresa Berkeley viveu na era vitoriana do século XIX e era dona de um bordel. Aliás, o mais famoso bordel londrino da época. Teresa não era conhecida como dominatrix, até porque esse termo não existia na época. Elas eram conhecidas, mulheres que dominavam, eram conhecidas como governantas. É até sugestivo, né? Governanta remete a cuidar da casa, cuidar de crianças, castigar, punir, coisas do tipo. E Teresa aproveitou-se da rigidez dos costumes da época, na época vitoriana, que era extremamente moralista, e submissos, masoquistas, que não tinham opções na sociedade para colocar para fora os seus desejos e fantasias, usavam essas casas de fetiche, essas casas, esses prostíbulos, que tinham práticas sadomasoquistas. E o de Teresa foi um dos mais notáveis que apareceram. Naquela época, em Londres, existiam quase 20 casas desse tipo. E, curiosamente, a maioria das donas dessas casas foram mulheres que trabalharam com Teresa, que aprenderam com ela. Teresa era extremamente inteligente nesse sentido. Ela conseguia captar o desejo dos seus clientes. Então, ela criava cenários. Para cada um, ela trabalhava de uma forma. Ela vendia serviços de uma maneira excelente, de uma maneira profissional, os padrões da época. Teresa tinha como clientela a mais alta aristocracia da época. E isso fez com que se elevasse para um outro patamar todo tipo de castigo erótico. Até porque a moralidade da época vitoriana trabalhava a favor dela. Quanto mais repressora é uma sociedade, mais as pessoas que necessitam, que têm prazeres, que vão contra essa tal moralidade, vão procurar satisfazer as suas fantasias de uma outra forma. Então, Teresa, percebendo isso, fazia uma mina de ouro. Teresa soube explorar como ninguém a dureza e a rigidez da era vitoriana. A moralidade que imperava fazia com que essas pessoas procurassem os bordéis, procurassem as casas alternativas para que pudessem pôr para fora a sua sexualidade. Isso era inadmissível na burguesia. Isso era inadmissível para os valores morais da época. Então Teresa era a válvula de escape para esses que podiam frequentar esses locais. A nobreza, a aristocracia, e, por sua vez, comentavam entre si e divulgavam o trabalho dela. Faziam a publicidade que ela precisava. Davam credibilidade, porque pessoas de bem iam para lá, se pessoas nobres frequentavam o espaço dela, obviamente, era um local que todos poderiam ir. Ela ganhava dinheiro com isso, porque ela cobrava muito bem, sabia que a casa dela era uma das poucas casas frequentadas por essa nata da sociedade. Com isso, ganhou muito dinheiro. Ela tinha lá o seu menu, em que o praticante chegava, escolhia o tipo de castigo que gostaria de ter, e ela realizava isso para ele. Ela tinha outras prostitutas que também trabalhavam junto. Dependendo da cena, dependendo do que se pretendia fazer, eles trabalhavam em conjunto. Em certas situações, dependendo dos clientes, ela se deixava chicotear. Isso acontecia. E ela tinha alguns limites. E quando esses limites começavam a ser ultrapassados, ela revezava. Ela colocava uma das prostitutas no lugar. Mas quando isso acontecia, era cobrado. Porque ele teria mais tempo para exercer o seu sadismo. Então, havia um revezamento de prostitutas para que a casa ganhasse mais e para que o cliente saísse satisfeito. Teresa, percebendo que esse era um ramo muito rentável, porque apesar de haver alguma concorrência, ela era quem tinha mais nome, quem tinha mais publicidade nesse sentido. Porque eram nobres que frequentavam a casa dela. Então, isso dava publicidade. Eles comentavam entre si e a casa sempre cheia de frequentadores. Aconteceu que ela teve a ideia de criar acho que um dos primeiros aparelhos para chicoteamento que se tem notícia. Esse aparelho foi batizado de Horse Berkeley e ele consistia numa prancha almofadada em que ela acomodava o praticante de tal forma que podia aplicar castigo nos mamilos, nos genitais, podia chicoteá-lo de uma forma tranquila e ele ficava meio que preso, imobilizado. E era um aparelho móvel.
Ela podia colocar nas posições que fossem mais convenientes naquele momento. E isso começou a fazer sucesso. E ela ganhou muito dinheiro vendendo essas peças. Não somente com as chicotadas, com os castigos que ela impedia, mas também vendendo esses acessórios. E esse equipamento se tornou um item obrigatório para todas as governantas sérias, dominatrix sérias. Faziam questão de ter esse aparelho, porque era um aparelho requisitado pela clientela. Nisso, Teresa ganhou muito dinheiro. Ela usava desde urtiga até talas com pregos, chicotes dos mais variados tipos. Teresa, ao longo da vida, começou a reunir muitas cartas que ela recebia dos seus escravos, masoquistas, submissos, e guardava tudo isso num cofre. Começou a fazer também artigos da sua biografia e foi guardando todos esses documentos consigo até o dia de sua morte. Quando Teresa morreu, quem cuidou de executar o testamento dela foi um médico muito próximo, a quem ela tinha um carinho muito grande. E alguns dias depois, aparece o irmão de Teresa. Esse irmão de Teresa era um missionário, um sujeito religioso, que tinha voltado para saber dos bens dela, do dinheiro que ela havia deixado para ele, e ficou curioso em descobrir de onde veio aquela pequena fortuna. E investigando tudo isso, descobriu que ela era uma prostituta, dona de um bordel, e um dos bordéis mais renomados de Londres. Naturalmente, naquela moralidade da época, ele, sendo um religioso, ele recusou de pronto. Ele não quis receber nada, não recebeu nem dinheiro, não recebeu nem as propriedades. E o que ele fez? Passou isso para esse médico, que estava cuidando do testamento. Esse médico também não quis essa herança. Ele recusou também, preocupado com a imagem que ele teria se recebesse esse dinheiro. E sabe-se que esse dinheiro e essas propriedades foram repassadas para a coroa britânica. Só que o médico ficou com as cartas dela e com os artigos biográficos. Com ela tinha intenção, já tinha confiado isso a ele, de fazer essa biografia. Os nobres da época que frequentavam a casa ficaram preocupados com isso e começaram a pressionar o médico para que ele desse fim nesse material todo. Ele acabou, por pressão, por medo, ou por talvez ser um dos frequentadores da casa e não querer ser exposto dessa maneira, acabou destruindo a grande parte dos documentos. Sobraram alguns fragmentos. Porém, um dos amigos de Teresa, escrevendo um livro, teve acesso a algumas dessas cartas e colocou no livro que ele estava escrevendo. Uma parte dedicada a castigos e punições, ele colocou um pouco desse material da Teresa. Não que ele tivesse os documentos, ele viu, teve acesso aos documentos, leu e colocou isso no livro. E nessa época a igreja tinha restrições com certas literaturas que eles consideravam nocivas, e pessoas de cabeça fraca poderiam ser contaminadas por esse tipo de literatura e as proibiam. Então, muito desse material ficou preso e não chegou a ser publicado, não chegou a ser divulgado para o povo. Algum tempo depois, esse sujeito morreu e na casa dele existia uma biblioteca imensa de livros eróticos, inclusive um desses exemplares, que havia sido proibido na época. E, então, a história de Teresa resumiu-se a esses fragmentos de memória que sobraram, oriundos dessa literatura, de algumas pessoas, de algumas amigas dela, contemporâneas dela, que escreveram algumas coisas e deixaram esse pequeno legado. Teresa Berkeley morreu em 1836, curiosamente no ano de nascimento de Masoch, ele que deu origem ao termo masoquismo. Essa é a história de Teresa Berkeley, baseada nos fragmentos de memória que sobraram. Se você gostou, deixa um like, clica no sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos e assine o canal. Só assim você vai fazer com que ele continue crescendo. Fica aqui um forte abraço do Verdugo e até o próximo vídeo.